Aqui eu vou te explicar por que você deveria parar de assistir a YouTubers de investimento. Isso mesmo. Não importa qual seja o cenário, você deveria parar de me assistir e de assistir meus colegas, mesmo os que fazem um bom trabalho. Talvez já hoje, talvez num futuro próximo. Mas o fato é que eu vou traçar 4 cenários aqui que abrangem 100% da população. E vou te mostrar como todos eles levam à mesma conclusão, que você deveria parar de assistir a YouTubers de investimentos. Não importa se você está endividado ou se você é um multimilionário, e nos próximos minutos eu vou te provar isso, e eu quero começar com o primeiro cenário, que talvez seja o mais simples, cenário de quem está endividado. Esse cenário aqui é meio óbvio e foi inspirado num comentário de um camarada aqui chamado Jadson, que representa uma galera que a cada vídeo que eu posto comenta a mesma coisa. Fora da realidade da maioria da população. Então aqui eu quero olhar para a realidade da maioria da população, e você não precisa ser um Einstein para saber que a grande maioria da população está endividada. 78,5% das famílias brasileiras estão nessa situação, sendo que 4 a cada 10 brasileiros sequer conseguem pagar a parcela das suas dívidas. Ou seja, estão inadimplentes. E aí eu te pergunto, essas pessoas deveriam estar aqui assistindo a esse vídeo, a vídeos do Thiago Nigro, do Raul ou de qualquer outro canal de investimentos? É claro que não, a não ser que seja um vídeo sobre como quitar as dívidas ou sobre como aumentar a renda, mas de investimentos não. Esse cara aqui tem 2 prioridades: organizar as finanças, aumentar a renda. Para sair dessa situação, ele não deve assistir canais de investimento. Ok, mas por estar aqui, provavelmente você não é um desses 78% endividados ou 40% que é inadimplente. Então talvez você esteja num segundo cenário. Você não tem dívidas, mas tem um patrimônio inferior a 100 mil reais. Então nesse cenário aqui você trabalha, gera renda ativa e sobra dinheiro todos os meses. Não muito ainda, você não bateu ainda seus primeiros 100 mil reais, mas está no caminho. E está entusiasmado com isso, está muito bem, está melhor que a maior parte da população. Aliás, tirando os endividados, você é parte da maioria, né? 70% da população aí tem menos de 50 mil reais para investir. Agora, por que você nessa situação não deveria focar em como investir melhor e, consequentemente, assistir a canais de investimentos? Para te explicar isso, eu vou desenhar aqui algo que eu li num blog uns 10 anos atrás, chamado Safal Nefeshak, que é a fórmula para você ficar rico. Que é uma fórmula simples, você começa organizando as finanças, ou seja, fazendo mais dinheiro do que você gasta. Você pega essa diferença aqui e guarda ela, toma boas decisões de investimentos para ver seu patrimônio crescer. Aí, ao longo do tempo, com o poder dos juros compostos, vai ficar muito rico. Só que qual é o ponto aqui que é mal interpretado nessa equação? Muito mais importante do que esse lado direito do gráfico, poder de composição, é o lado esquerdo, em especial o fazer dinheiro. E aí qual é a lógica matemática, tá? Se você ainda não juntou os seus primeiros 100 mil reais e não está endividado, é muito provável que você não poupe muito todos os meses. O Mundo Vini sabe disso e comentou num vídeo que é raro alguém fazer sobrar mais de 3 mil reais por mês, o que é verdade. Então qual seria a solução? Vamos trabalhar aqui com 2 cenários, eu vou fazer alguns cálculos contigo. Vamos supor que você tem a meta de bater os 100 mil reais, está começando agora e poupa 200 reais por mês. Além disso, você investe muito bem e sua carteira rende 7% ao ano acima da inflação. Você vai demorar 19,9 anos para chegar nos primeiros 100 mil reais, o equivalente a isso, né, a dinheiro de hoje. Agora vamos supor que por ter assistido muitos vídeos de investimentos, você é tipo um Warren Buffett, que investe muito bem e vê a sua carteira render 20% ao ano acima da inflação. Quer dizer, cara, você é um gênio das finanças. Quase ninguém vê a carteira render tanto por tanto tempo, mas você consegue. Então nesse caso aqui, você demora 12 anos para chegar nos primeiros 100 mil reais. Esse é o cenário A, agora vamos lá para o cenário B. Você não fica focado em canais de investimentos e, em vez de aportar 200 reais por mês na sua carteira de investimentos, você aporta 2 mil reais por mês em desenvolvimento pessoal. Você faz treinamentos para se desenvolver como um profissional melhor, para desenvolver novas habilidades como escrita, como oratória, vendas. Ou se o dinheiro está apertado, você compra livros para desenvolver essas habilidades. Ou se está apertado, você assiste vídeos gratuitos no YouTube para desenvolver essas outras habilidades. E depois de 1 ano, 2 anos desenvolvendo novas habilidades, você consegue aumentar a sua renda ativa, o seu salário, em 2 mil reais por mês. E aí você não aumenta proporcionalmente as suas despesas. Você sobe ali 2 degraus de renda e 1 degrau de estilo de vida. Então passou a ganhar 2 mil reais a mais por mês e a gastar 1.000 reais a mais por mês. E agora, em vez de te sobrar 200 reais por mês, te sobra 1.200. Então eu vou mudar aqui os aportes para 1.200, só que com um detalhe: como você não focou em investir bem, vamos supor que a sua carteira não renda nada, beleza? Aportando 1.200 reais por mês, você chega nos primeiros 100 mil em 7 anos.
Isso se deixar o dinheiro na gaveta. Sendo que se você investir direitinho, você chega lá em menos de 6 anos. Aliás, um ponto. Se você quiser usar essa mesma planilha que eu estou usando aqui para fazer as suas próprias simulações, eu vou deixar o link para download dela gratuito aqui na descrição e aqui também, beleza? Só apertar ali e preencher 2 ou 3 informações que você vai receber ela pelo seu e-mail. Ela funciona muito bem aí em notebook, computador. E não tão bem assim no celular. Bom, mas o ponto é que nesse cenário aqui, né, o grande ganho está em você aumentar a sua renda, não necessariamente investir melhor. Por isso, você não deveria assistir canais de investimentos. Inclusive, foi por isso que eu criei um canal novo com o meu nome para não falar de investimentos, falar só sobre construção patrimonial, desenvolvimento pessoal. Eu vou deixar aqui o link de um vídeo em que eu comento sobre 21 hábitos que mudaram minha vida e me fizeram ganhar muito mais. Mas vamos lá aqui para o terceiro cenário, que é o cenário em que você possui mais de 500 mil reais investido. Aqui eu já falei dos endividados, falei de quem tem até 100 mil e agora eu quero falar com quem tem mais do que 500 mil. Um bom patrimônio, e se você me assiste direto nesse canal, deve pensar: poxa, já sei, agora o Ramiro vai falar que esse cara não deve assistir canais de investimentos para contratar ele, para contratar o Clube do Valor, para virar cliente dos serviços de wealth. Não é necessariamente isso, tá? É claro que é um fato que o cara que tem um patrimônio maior, que tem a partir de 500 mil, ou 1 milhão, 2 milhões, 10 milhões ou mais, ele consegue ser muito bem atendido, tanto pelo Clube do Valor quanto por outras empresas. E só para ser justo, falar aqui da Nord, por exemplo, que a nossa concorrente faz trabalho bom também no serviço de wealth. E talvez por conseguir ser bem atendido por empresas como a gente veja essa informação de que somente 20% dos brasileiros de alta renda estuda sobre finanças. E esse cara aqui, quem está nesse grupo, nesse cenário, eu acredito que sim, ele deve assistir a canais de investimentos com um asterisco, com um detalhe, por um tempo limitado. Em especial, até ele desenvolver um conhecimento assim, nota 7 para resolver 2 problemas. O primeiro, conseguir avaliar se o profissional que está contatando ele para ajudar a investir é um profissional bom. E o segundo, conseguir entender e seguir eventualmente uma estratégia por conta própria. Eu acho que é importante o cara desse cenário estudar sobre investimentos para entender o que são conflitos de interesses, para entender por que alguns produtos, como os COIs, por exemplo, têm taxas embutidas tão altas que acabam sendo prejudiciais ao investidor. Isso comprovadamente, né, por um estudo da Fundação Getúlio Vargas. Inclusive, eu já fiz uma série de vídeos aqui no YouTube em que eu analiso a carteira de inscritos e eu vejo que quanto maior o patrimônio de um inscrito, mais COIs e outros produtos ruins ele tem na carteira, muito porque ele não estudou o suficiente sobre finanças e investimento. Até porque esse cara que tem um patrimônio maior, na maioria das vezes ele construiu o patrimônio por conta própria e foi trabalhando muito duro e se dedicando o tempo que sobrava à sua família, seus hobbies, seus esportes. Então sim, esse cara ele tem que assistir a canais de investimentos para entender como é que o mercado funciona, entender os conflitos de interesses e entender o que é investir com base numa estratégia clara, até para ele não virar refém de canais, não virar refém de tomar suas decisões depois de assistir vídeos como a taxa Selic caiu e agora? Tem nova crise chegando, como investir hoje? Esse cara aqui, ele tem que garantir que ele não vai seguir diquinhas e não vai seguir cegamente a orientação de um profissional. Então esse cara, ele tem que assistir canais para aprender sobre boas estratégias, entender os conflitos de interesses e com isso automatizar as suas decisões ou delegar para o profissional que ele entenda o que está fazendo com a sua carteira e a partir daí não deve mais assistir canais de investimentos. E aí, antes de mostrar o quarto cenário, que é o cara que tem mais de 100 mil reais e menos de 500 mil, se você se identifica com esse cara que tem mais de 500 mil e já passou de seu primeiro, segundo ou alguns milhões, eu tenho que te fazer um convite. Estou falando aqui que é essencial você seguir uma estratégia clara. Eu quero te ajudar a desenvolver a sua estratégia de investimentos e até olhar para a estratégia atual que você está seguindo, se é que você está seguindo alguma. E para isso, quero te convidar para uma sessão de diagnóstico gratuito de investimentos. Isso aqui é uma reunião com um especialista em investimentos e do Clube do Valor, treinado por mim, em que esse especialista aqui vai entender como e onde você está investindo, vai entender teus planos, vai entender tua experiência, vai te mostrar o que tá bom e o que dá para melhorar na sua carteira e tudo isso de forma gratuita. Estou abrindo algumas vagas aqui para esse tipo de reunião. Você pode solicitar apertando nesse primeiro botão aqui, preenchendo rápido o formulário, ou aqui a gente vai analisar as suas respostas. Se você tiver fit, a gente vai te contatar. E para ser muito transparente, porque é uma sessão gratuita. Isso aqui funciona como uma amostra grátis dos nossos serviços de wealth, que é agregar valor para ti. E ao final dessa sessão, se você quiser seguir conosco, ter outras reuniões, passar a implementar as nossas estratégias, aí sim você vai ter a possibilidade de virar nosso cliente de wealth. Então, segundo link na descrição, não primeiro, e vamos lá para o quarto e último cenário, o cara que tem entre 100 mil e 500 mil reais. E esse cara aqui é um cara interessante, tá? Porque ele já tem um patrimônio
relevante a ponto de ter que se preocupar em investir bem, só que ele não é bem atendido pela indústria financeira, pelo menos ele não consegue ter um consultor só para ele ou ser bem atendido de forma individualizada. Por que isso, tá? Porque um consultor de investimentos é um profissional qualificado. Tem aí certificado de especialista de investimentos ou CFP. É um cara mais raro, existe pouca oferta para esse profissional no mercado e muita demanda por ele. Então esse cara aqui, ele tem que ser muito bem remunerado e ele atende um número finito de pessoas, né? Ele não consegue atender bem. E uma própria empresa de investimentos como o Clube do Valor tem uma série de custos, né? Desde custos normais de qualquer empresa, como escritório, contas mensais, administrativo, financeiro, RH, como custos específicos da indústria de investimentos, como alguns softwares mais caros, estrutura de compliance, isso sem contar 20% de imposto sobre a receita. Para uma empresa garantir que você vai ter um atendimento individualizado e de qualidade, com um profissional credenciado, experiente, cara, você tem que gerar pelo menos 6 mil reais por ano de faturamento para essa empresa. E se você tem 100 mil reais e pagar 6 mil por ano, você está pagando 6% sobre a sua carteira, é um absurdo, é muito alto. Por isso, esse cara aqui, ele fica mal atendido. Para o cara acima de 100 mil, já importa sim investir bem, já faz bastante diferença. E por não estar bem assistido, ele vai ter que sim assistir a canais de investimentos, mas eu sigo a minha tese que isso é até ele desenvolver suas próprias convicções, desenvolver sua própria estratégia e conseguir automatizar a tomada de decisões para não ficar refém de conteúdos de finanças para investir melhor. E a partir desse momento que ele automatizou as decisões, tem uma estratégia clara, tem convicção na sua estratégia, aí ele não deve mais assistir a canais de investimento. Isso aqui não é culpa dos youtubers de investimentos, eles não estão mentindo, eu não estou mentindo, estou mostrando aqui a real. E eu genuinamente acredito que o nosso trabalho aqui ele é transitório, até você ter uma estratégia clara. E antes, te citei que aumentar a renda é o melhor caminho para você construir um patrimônio muito grande. Eu mostro como fazer isso num vídeo no meu novo canal, chamado A Fórmula para Fazer Milhões. Acho que é um vídeo bem interessante, você vai curtir. Sendo que se você já tem um patrimônio maior, eu recomendo você solicitar uma análise gratuita de carteira apertando nesse botão aqui ou assistir essa série de vídeos que analiso carteira de inscritos aqui no Clube do Valor. Um grande abraço e até mais.